Sejam bem-vindos a este programa Oração pela Igreja. Sou Joaquim Dias, estou aqui na Ângelos TV. Hoje um dia especial, a Epifania do Senhor. Epifania quer dizer manifestação. Esta manifestação que o Senhor se revela, que o Senhor se manifesta a todos nós, como homem, como o Verbo encarnado, que se faz um de nós para mostrar que Ele é o Senhor, que Ele é o caminho, que Ele é verdade, que Ele é vida, que Ele é Deus. E por isso nós celebramos hoje e temos esta bela história dos magos que vão ao encontro do Senhor, que procuram o Senhor, que veem aquela luz, aquela estrela que eles seguem. A estrela que é luz, que significa que nós devemos também, é um convite, e nós precisamos interpretar estas palavras, os seus significados, o que quer dizer na nossa vida. E a luz, ou seja, que cada um de nós é convidado a seguir a luz, a estrela maior, que é Jesus. E, seguindo Jesus, nós, de facto, temos esta manifestação, temos esta epifania do Senhor em nossa vida. Se não a seguirmos, se andamos a seguir, de facto, a escuridão, andamos à deriva, andamos às escuras, não sabemos para que lado nós devemos caminhar. Com uma luz, nós sabemos qual é a direção que devemos levar. Por isso, tem esse significado. Como tem esse significado o ouro, a mirra, o incenso. Por exemplo, o ouro significa a sabedoria celeste de Deus e que nós devemos buscar, que nós devemos desejar essa sabedoria celeste de Deus. Mas também o incenso significa que esta oração, a nossa oração deve ser esse incenso para o Senhor, este louvor, esta adoração ao Senhor. E a mirra significa que nós devemos ter o odor, ou seja, o cheiro celeste, ter o desejo das coisas celestes. Isto é, renunciar ao pecado, renunciar aos vícios da carne. É isto que significa. Tem outros significados, mas estes são os significados que, como podemos dizer, os significados que mais conseguimos interpretar. Claro que tem outros significados teológicos, mas de uma maneira mais simples, resumida, que eu quero trazer para vós, é isto mesmo. Este desejo de sabermos qual é a vontade de Deus. Por isso a sabedoria celeste, a sabedoria do alto, que é o ouro, isto é, a sabedoria precisa refletir em nós. Nós precisamos ser esse ouro, não é? Que reflete a sabedoria celeste, a sabedoria de Deus em nossas vidas, para que as nossas obras sejam estas obras, de facto, que deem frutos, estas obras que nos ajudem à nossa santificação e à santificação dos outros. Sejamos testemunhos dessa mesma santificação. Mas também o incenso, esta oração que, como o incenso sobe para o céu, assim a nossa oração também seja este louvor para até o céu, que seja elevada até o coração de Deus a nossa oração. E claro que a mirra, não é? É esta que o nosso cheiro, o nosso testemunho, as nossas vontades, o nosso percurso seja um percurso, de facto, sem mancha de pecado. Isto é, procurar, de facto, não pecar. Isto é, lutar contra os vícios da carne, como diz São Paulo, este espinho na nossa carne, que muitas vezes, não é, nos faz doer, que muitas vezes nos leva à lama, que nos suja. E nós, a mirra, é isso, esse significado. Nós tentamos, não é, com todas as nossas forças e pedindo o auxílio divino para que a gente evite o pecado. É nesse sentido que traz esta epifania do Senhor. Mas queria partilhar convosco um texto que achei interessante da homilia de 2010 de Bento XVI, que ele diz assim: sem dúvida, não são dons que correspondem às necessidades primárias ou cotidianas. Ele está a falar do ouro, incenso e mirra.
Naquele momento, a Sagrada Família certamente teria tido mais necessidades de algo diferente do que o incenso, do que a mirra, e nem sequer o ouro podia ser-lhe útil imediatamente. Mas estes dons têm um profundo significado. São um ato de justiça. Com efeito, segundo a mentalidade em vigor nessa época, no Oriente, representam o reconhecimento de uma pessoa como Deus e Rei. Ou seja, são um ato de submissão. Querem dizer que, a partir daquele momento, os doadores pertencem ao soberano e reconhecem a sua autoridade. Ou seja, aqueles reis, não é? Eles reconhecem que aquele menino, Deus, é rei, não é? Divino, que vai para além do nosso humano, da nossa capacidade humana. Eu mesmo sendo rei humano, não consigo estar ao mesmo nível do que o rei divino. Por isso eles reconhecem naquele menino frágil, eles reconhecem esse rei divino e submetem-se a ele. Não é? Reconhecem que ele é soberano, reconhecem a sua autoridade como rei do universo, do céu e da terra, o Senhor Jesus. E por isso os reis magos dão-nos este testemunho de fé, este ato de fé. E reparem que na história, que hoje aqueles que já participaram na Eucaristia, mas aqueles que ainda vão participar na Eucaristia, vão ouvir este relato. O Herodes, não é? O egoísmo, o ódio, a sede de poder, o querer dominar os outros, não é? Faz-se, não é? Com esta mentira, esta falsidade diante dos reis magos, e dizem que também ele quer. Se souberem onde é que ele está, depois comuniquem-me que eu vou lá também fazer este ato de adoração. Mas quando nós somos falsos, quando nós não temos um coração puro, quando nós não estamos inteiros na verdade, de facto, o nosso olhar transparece essa falsidade. Vermos que não estamos, de facto, empenhados no amor, empenhados na pureza, empenhados na verdade. Sabemos muito bem. E os reis magos perceberam isso. E por isso foram adorar o menino e não voltaram pelo mesmo caminho, para não encontrar esse rei Herodes. Foram por outro caminho. Herodes ficou sem saber onde estava o menino, porque a sede dele era matá-lo, porque ninguém podia lhe fazer frente. Por isso, meus irmãos, hoje é um dia especial para todos nós cristãos. Trago aqui uns pequenos apontamentos no meu diário e que partilho convosco, hoje refletindo um bocadinho sobre esta Epifania do Senhor. A Epifania do Senhor, que é esta manifestação da salvação. Deus se manifesta para nós sermos salvos. Deus encarna para nós sermos salvos. Deus nasce para nós sermos salvos. Há Natal para nós sermos salvos. É este caminho que o Senhor abre. Este é o novo caminho para a nossa salvação. Não é? Deus faz, na realidade, este Salvador, não é? Que nos convoca a todos nós, à herança das promessas de Deus. Isto é, do Antigo Testamento. Concluí Deus ali, o menino Deus encarna e é o ápice de toda a manifestação de Deus. É aqui que o Senhor, na sua encarnação, na sua humanidade, Ele coloca aqui a confirmação palpável das promessas de Deus, do reino de Deus. E tal como os magos, muitas vezes nós, homens, o de hoje, perguntamos, não é? Onde está Deus? Onde está Deus? E Deus está mais perto do que o Senhor pensa, que a Senhora pensa. Deus está aqui, no seu coração. Está mais íntimo do que o seu próprio íntimo. E muitas vezes nós o procuramos em lugares errados. Procuramos muitas vezes na escuridão, não é? Do nosso pecado. Do nosso pecado. Deus não se encontra na escuridão, Deus não se encontra no pecado. Deus encontra-se, de facto, na luz, na verdade, na pureza, no amor, no perdão, na misericórdia. No meu coração, no coração do meu irmão.
E por isso, hoje como ontem, há muitas pessoas à procura do rosto de Deus e que querem buscar a verdade, querem seguir o bem. Como os magos buscaram o rei, assim também nós precisamos buscar o rei. Não olhar para a fragilidade daquele menino como os magos olharam e viram nele a divindade, e muitas vezes nós olhamos a fraqueza. Muitas vezes olhamos que não tem capacidades, não é capaz de. Os magos olharam com os olhos da fé. E também nós hoje somos olhados, nós também temos que olhar hoje com os olhos da fé. Os magos nos ensinam isso mesmo, a olhar com os olhos da fé. Não olhar para aquilo que tem, as potências, as capacidades, mas olhar na fragilidade que pode ser transformada, de facto, num bem. E hoje, tantas e tantas crianças que precisam do seu apoio, que precisam do seu colo, que precisam da sua presença e que muitas vezes nós nos afastamos porque são frágeis, porque não pertencem à nossa cultura ou à nossa nação ou têm outra crença. Os magos não olharam quem era, se era um judeu, se não era judeu. Olharam o menino Deus. Olharam na fragilidade e verificaram que ali estava o reino dos céus, naquele menino. E em tantos meninos por aí fora. O próprio Jesus diz nas Sagradas Escrituras que o reino dos céus é igual àquelas criancinhas, ao coração daquelas criancinhas. E por isso é hora de nós cristãos vivermos, não é? O Cristo vivo nascido em Belém, no nosso coração, em vez de sermos obstáculos para a fé dos que querem ver Jesus. E às vezes nós somos esses obstáculos. Às vezes nós somos esse impedimento de outros verem Jesus, com o nosso mau testemunho, com o nosso mau comportamento. Tudo em nós deve ser revelação de Deus. Tudo em nós deve ser revelação de Deus. O nosso compromisso cristão é de sermos testemunhas da luz de Cristo no mundo. O nosso dever, o nosso compromisso de cristãos é sermos testemunhas da luz de Cristo. É sermos aquela estrela, como os magos seguiram, também nós sermos estrela para os outros irmãos poderem seguir e se encontrar com o menino Deus. Se encontrar com Jesus. Se encontrar com o reino dos céus. Eu não sou, mas eu posso ser instrumento. Posso ser canal para eles se encontrar com o menino Deus. Por isso quero encerrar este momento com esta oração, pedindo à Mãe do Senhor que nos leve, que nos auxilie até ao seu Filho muito amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Minha Mãe, aqui estamos diante de vós para meditar sobre esta cena dos Reis Magos, adorando o menino Jesus, o menino Deus, e junto com eles fazermos esta adoração, hoje em união com toda a nossa família. Vós quisestes oferecer aos santos Reis Magos o mais belo espetáculo da história, apresentar o vosso Filho Divino para ser adorado. Santa Mãe de Cristo, nós queríamos, durante esta meditação, entregar todos os nossos pensamentos, todos os nossos movimentos e vontades, nossas virtudes e nossas sensibilidades, para que elas sirvam junto com o ouro, incenso e mirra, de louvor a vós e de adoração ao vosso divino Filho, o menino Deus. Rogamos que nos obtenhas graças superabundantes e eficazes graças místicas, a fim de que possamos compreender a fundo todo o significado da visita dos Reis Magos à vossa casa em Belém. E assim seja. Amém. Meus queridos irmãos, foi esta epifania na oração da Igreja. Que, de facto, se manifeste o Senhor nas vossas famílias, nos vossos corações. E que cada um de vós seja estrela uns para os outros. E todos nós possamos adorar o menino Deus, neste dia e por todo sempre na nossa vida. Até amanhã, se Deus quiser, com um grande abraço.